E o laranjão presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele já chegou com muitas polêmicas envolvendo ordens para sair da Organização Mundial da Saúde, uma organização coordenada pelas Nações Unidas, e começou aí também uma série de deportação de imigrantes ilegais do seu país, dos Estados Unidos, para os países de origem desses imigrantes ilegais. Aí surgiram muitas dúvidas, inclusive na data de terça-feira, Donald Trump anunciou que esses imigrantes que são considerados criminosos hediondos, que cometeram um crime hediondo dentro dos Estados Unidos, um crime violento, eles seriam transferidos para a Baía de Guantánamo, uma pequena área, uma base naval americana arrendada pelos americanos desde 1903, lá em Cuba. Porque, como é um indivíduo altamente perigoso, de alta periculosidade, seria até impossível deportá-los para o país de origem. Olha o que Donald Trump colocou e gerou muita polêmica. Então eles seriam transferidos até mesmo ali para Baía de Guantánamo. Claro que ficariam em celas separadas e não ficariam ali com terroristas, por exemplo, do ISIS, Al-Qaeda e também indivíduos ligados a outros grupos, organizações terroristas pelo mundo. Então, surgiram algumas questões críticas do próprio Brasil, criticando essas deportações, da Colômbia, da Venezuela e do próprio México e entre outras partes do mundo em relação a essa transferência em massa de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Mas então eu lanço a pergunta novamente: existem diferenças entre imigrantes e criminosos? O que vocês acham? Antes de eu responder essa pergunta e colocar muitas informações interessantes para analisarmos aqui, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações e também visite a minha loja de camisetas, canecas e acessórios através do site umapenca.com/área militar. É através dessa loja que eu consigo algum valor para continuar o meu trabalho aqui para vocês, em trazer mais de 3 vídeos por dia, trabalhar nas redes sociais, trazendo muitas notícias atualizadas para vocês, por conta do que os vídeos do YouTube, esses vídeos que eu publico aqui no YouTube, eles não são monetizados como deveriam. Então eu tenho ali diversas restrições por parte do YouTube, infelizmente não temos um valor considerável para continuar o nosso trabalho aqui de forma ordeira, em trazer vídeos de graça para vocês. Então peço gentilmente para visitar. Se gostou das camisetas, das estampas, é só efetuar uma compra que vai estar ajudando o meu trabalho. Então existem diferenças entre migrantes ou imigrantes e criminosos nos Estados Unidos? É claro que há uma grande diferença entre eles e até mesmo podemos nem generalizá-los. Por quê? Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos há mais de 3/4 de imigrantes existentes legalmente dentro dos Estados Unidos, como cidadãos naturalizados, residentes permanentes legais, por exemplo, aqueles que estão com green card, refugiados e asilados ou até mesmo indivíduos com vistos temporários de longo prazo, que também são conhecidos como não imigrantes. Tudo que eu estou falando para vocês aqui fazem parte de uma política de imigração, uma lei de imigração. Então essas informações são oficiais dos Estados Unidos, dessa lei de imigração americana. Então, a imigração ilegal ou imigração não autorizada, ela é muito diferente da migração legalizada, porque ocorre de uma forma quando o cidadão estrangeiro que adentrou nos Estados Unidos, que ele é conhecido como estrangeiro, eles violam essas leis de imigração existentes dentro dos Estados Unidos e muitas vezes, dependendo como esse indivíduo ele adentra no território americano, ele pode sim ser considerado um criminoso de alta periculosidade ou um criminoso ali comum, adentrando no território americano, tendo alguma resistência na prisão ou comete alguns pequenos delitos, mas eles são considerados sim um criminoso. Por quê? Propriamente eles violaram a lei de imigração, que ela é enorme. Existem ali diversos atos de imigração que são considerados leis. Então esses atos precisam ser cumpridos à risca
pelos estrangeiros. E desde 1790 que esses atos eles surgiram para legalizar a situação do estrangeiro. Então, o estrangeiro que é um imigrante até então legal, que adentra nos Estados Unidos de forma legal, seja por fronteira, através de vistos ou por aeroportos, navios, etc., eles precisam estar com as documentações legalizadas com base na lei de imigração. A partir do momento em que não há essa legalização, ele se torna um criminoso. Então, todos os indivíduos estrangeiros que não cumprem essas normas gigantescas, burocráticas dos Estados Unidos, eles são, sim, considerados criminosos. É nos Estados Unidos, é no Brasil, é em Cuba, é no México, é no Canadá, é na China, é no Japão, é praticamente em todos os países que a gente pode imaginar. Então, consequentemente, por exemplo, um imigrante que ele tem visto, adentra nos Estados Unidos, porém vence o prazo dele voltar e ele não volta para o seu país de origem, ele infelizmente já é considerado um criminoso. Por quê? Ele não cumpriu as determinações legais dos Estados Unidos. Aqui no Brasil é diferente, é totalmente diferente dos Estados Unidos. Não existe imigração ilegal, não existe crimes cometidos por estrangeiros aqui no país. Não, é a mesma coisa, pessoal. Então não vamos criar narrativas relacionadas não vamos criar narrativas em considerar um imigrante ilegal que não é, por exemplo, um criminoso aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Eles são criminosos. Por quê? Eles não estão seguindo as leis que determinam a sua legalização, as leis que regulam a organização do estrangeiro no país, Brasil, Estados Unidos ou em outra parte do mundo. Então, por exemplo, aqui no Brasil existem diversas leis sobre isso. A principal é a Lei de Migração de 2017, número 13.445 do ano de 2017, que inclusive prevê 5 diferentes tipos de visto. O visto temporário, de visita, diplomático, oficial e também de cortesia. Então, se esse estrangeiro ele não seguir à risca essas normas, eles são considerados imigrantes ilegais e, consequentemente, criminosos por violarem essas regras do Brasil, essas regras brasileiras. Então, esses indivíduos que foram deportados por Donald Trump, eles são considerados criminosos, esses brasileiros? Ah, mas eles são cidadãos brasileiros, eles nasceram no Brasil. Pessoal, eles são sim considerados criminosos, inclusive se eles estivessem da mesma forma aqui no Brasil, sendo estrangeiro, eles também seriam criminosos e provavelmente seriam deportados. Por quê? Eles não cumpriram as leis, as regras legais de imigração de ambas as partes. Então surgiram algumas narrativas relacionadas com a situação de deportação desses indivíduos, que foi a imprensa lá brasileira, muitas delas patrocinadas pelo governo federal, começaram a entrevistar esses indivíduos, fizeram um show à parte, foi a ministra do governo federal fazer lá toda uma propaganda de governo para falar das condições desses deportados. Sobre essas questões polêmicas, é preciso deixarmos à parte. Por quê? Relacionada à tortura, nunca é, na verdade, bem-vinda uma tortura. Uma tortura ela tem que ser rechaçada ao máximo, isso é verdade. Não podemos ser condizente com torturas, mas sim, por exemplo, com o processo comum de deportação dos Estados Unidos, eles utilizarem algemas, isso faz parte do processo comum. Aí, se eles não foram alimentados conforme preconiza as leis americanas, se eles não puderam ir até o banheiro, se eles foram separados de sua família, isso já é uma outra questão a ser investigada, melhor esclarecida, porque esses deportados eles eram criminosos, então eles falam o que bem entender para a sua própria vantagem. Então eles podem até mesmo tentar entrar com uma ação internacional ali contra esses atos americanos, ou até mesmo apoiar alguma conduta do governo federal nessa propaganda, nessa narrativa, nesse circo todo que foi montado, e assim tentar alguma coisa contra os Estados Unidos. Até mesmo falar que eles foram contra os direitos humanos, enfim,
são narrativas, né, que infelizmente eles são sim considerados criminosos e não há o que fazer. É aqui ou nos Estados Unidos eles são considerados criminosos. O que vocês acharam então dessas deportações? Elas foram justas, foram válidas e toda essa narrativa criada pelo governo federal, pelas mídias, principalmente aquelas patrocinadas pelo governo federal, pessoas que não fazem o mínimo de entendimento sobre as leis de imigração, tanto do Brasil quanto nos Estados Unidos. Vocês acreditam que vai ter algum efeito? Vai ter algum tipo de indenização futura a ser cobrada dos Estados Unidos? Deixe nos comentários o que vocês acreditam. E obrigado por reservar alguns minutos do seu tempo e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.